Olá! Até agora a gente tem tido uma visão geral, muito ampla, sobre o que é uma célula. Só que agora a gente vai estudar os alicerces para entender como que uma célula funciona. Mas isso vai sair um pouco do que a gente costuma entender como biologia, porque o que a gente vai aprender hoje é sobre química. Mas por que isso? Você já se perguntou do que é feito o seu corpo? Talvez você tenha respondido que é de órgãos que trabalham juntos para fazer seu corpo funcionar. Ou, por a gente estar estudando biologia celular, você tenha pensado logo nas células. Mas num nível ainda mais básico do que as células, não só o nosso corpo, como tudo que existe, é formado de átomos, que geralmente se unem e se organizam no que a gente chama de moléculas. Então, para entender de verdade como funcionam as células, a gente precisa de um bom entendimento da química, especificamente da bioquímica, que é o ramo da química que estuda os compostos que estão presentes nos seres vivos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente for estudar como que a célula mantém o equilíbrio, mantém o seu meio interno equilibrado, a gente vai precisar entender conceitos como íons, cátions e ânions. Quando eu for falar da produção de proteína e do amadurecimento das proteínas, vai ser preciso entender conceitos de ligações químicas, como as ligações covalentes e as pontes de hidrogênio. Basicamente, tudo o que você é e tudo o que você faz é resultado das interações químicas que ocorrem no seu corpo, desde o seu movimento muscular até a sua própria consciência. Por isso que eu sempre recomendo para quem estuda qualquer curso relacionado às ciências biológicas, estudar bastante química, porque isso abre caminhos e espaços de entendimentos muito mais profundos sobre o que você está aprendendo. Eu falo isso de experiência própria. Eu não tinha um entendimento muito profundo de química quando eu comecei a estudar biologia, e eu me apaixonei logo pela área que mais vai precisar de química, que é a biologia molecular. Então eu tive que me aprofundar nesse estudo para eu compreender muito melhor tudo que eu estava estudando. E depois que você tem esse conhecimento, que não é complexo, é o conhecimento mais básico de entender como tudo no mundo funciona. A compreensão do que acontece no macro, nas coisas de uma forma geral, ela se torna muito melhor. E eu acabei me tornando um entusiasta muito grande dessa outra disciplina que é química, apesar de eu ser biólogo. Embora as leis químicas elas sejam universais, ou seja, elas funcionam para qualquer coisa que exista, normalmente, para fins didáticos, a química ela é dividida em duas áreas. A química inorgânica, que trata da maioria das substâncias químicas, e a química orgânica, que vai tratar dos compostos que são feitos principalmente de carbono ligado a hidrogênio. A maioria deles, pelo menos. Não todos os compostos com carbono, mas a maioria deles. Esses compostos, eles são muito abundantes nos seres vivos, e eles foram primeiro identificados nos seres vivos. Por isso que eles recebem esse nome de orgânicos. Mas eles também podem ser encontrados fora de seres vivos. Então essa passou a ser uma divisão puramente didática. Da mesma forma, a gente também vai dividir os compostos que a gente encontra dentro das células nos compostos orgânicos e nos compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos encontrados nas células é a água, que é a substância mais abundante, e os sais minerais, que são geralmente encontrados na célula na forma iônica. E os compostos orgânicos são os carboidratos, também conhecidos como glicídios, muita gente chama de açúcares, apesar de também incluírem substâncias que não têm sabor adocicado. Os lipídios são todos os óleos, as gorduras e também as ceras, como por exemplo a cera de abelha ou a cera do ouvido. Outro composto orgânico são as proteínas, que são fundamentais dentro da célula, tanto como agentes estruturais quanto como agentes funcionais, enzimáticos, trabalhando dentro da célula para que ela funcione bem. E o último dos compostos orgânicos são os ácidos nucleicos, que são representados pelo DNA e o RNA. Na literatura, a gente costuma encontrar
várias referências sobre quantidade de cada um desses componentes dentro das células. Mas vocês têm que ter em mente que isso são apenas estimativas. Diferentes tipos de célula vão ter diferentes quantidades de cada um desses compostos. Mas a gente pode usar aqui uma representação que fala de uma forma geral, uma média geral do que a gente pode encontrar na maioria das células. A água normalmente é o componente mais abundante, e a maioria das literaturas vai citar um número entre 70% e 85%. E a água realmente ela é muito importante. É tanto que quando se busca vida em outro planeta, a primeira coisa que se busca é se existe água no estado líquido naquele planeta. Por quê? Porque a água em estado líquido ela é fundamental para que ocorram a maioria das reações químicas importantes dentro da célula. Elas vão ocorrer dentro da água. Muitas vezes elas consomem a água ou liberam a água como subproduto dessas reações químicas. Então, a gente não conhece nenhuma forma de vida que não dependa da água. A gente acredita que a vida surgiu na água. Então, é essa a dimensão da importância que a água tem para a vida. As literaturas elas também costumam citar um número entre 2 e 4% de substâncias inorgânicas presentes dentro da célula, sendo que todo o restante vai ser de substâncias orgânicas, como os fosfolipídios, cerca de 2%, DNA, cerca de 1%, RNA, cerca de 6%, proteínas, cerca de 15%, polissacarídeos, cerca de 2%. A gente vai estudar cada uma dessas substâncias individualmente para entender melhor onde que essas substâncias estão dentro da célula e qual a função que elas desempenham dentro da célula. Mas antes de passar para esses tópicos, eu gostaria de fazer uma revisão rápida de alguns conteúdos que eu acho que vão ser interessantes a gente dar uma relembrada antes de passar para frente. Só para a gente estar fresco na mente alguns conceitos de química que não são difíceis não, são conceitos bem básicos, mas que eu quero relembrar porque eu encontro muitos alunos que, quando eu vou dar essa aula, acabam ficando meio perdidos nos conceitos que eu estou usando por não lembrarem, por serem conceitos que muitas vezes são estudados no primeiro ano do ensino médio, já faz muito tempo, acabam esquecendo ou por qualquer outro motivo. O primeiro conceito aqui que eu quero lembrar é o conceito mais básico de todos, que é o de átomo. Se a gente pegar qualquer elemento químico que exista e a gente for tirar a menor parte dele ali, dividir até chegar na menor unidade, a gente vai encontrar um átomo. O átomo, então, é a menor unidade de um elemento químico que ainda tem as propriedades desse elemento químico. Só que o átomo ele também é dividido em subunidades menores. Com certeza vocês devem lembrar que os átomos são compostos de prótons, que têm carga positiva, nêutrons, que têm carga nula ou não têm carga, e os elétrons, que têm carga negativa. Os elétrons acabam sendo muito importantes para fazer as ligações químicas que vão formar as moléculas. Normalmente, a maioria dos átomos, ele sozinho ele não mantém a estabilidade, ele precisa formar ligações com outros átomos para se manter estável. Embora a maioria das representações que a gente veja mostre os elétrons como circundando ao redor do núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, essa, na verdade, não é a realidade do que acontece. Esses esquemas eles são usados de forma didática para que a gente tenha um entendimento melhor, já que muitos dos conceitos de química são abstratos demais para a gente entender de primeira. Na verdade, os elétrons eles podem estar em qualquer lugar ali ao redor do núcleo, só que eles não estão orbitando como planetas ao redor de um Sol. Na verdade, a melhor representação seria representar os elétrons como nuvens, em que as partes escuras da nuvem, as partes mais densas das nuvens, representam onde vai ter maior probabilidade de você encontrar um elétron. Mas a maioria dos átomos, quando eles estão sozinhos, eles não são estáveis. Então, eles estão sempre procurando outros elementos para fazer ligações, porque isso vai tornar eles mais estáveis. Essas ligações, muitas vezes, elas são por compartilhamento de elétrons. Você deve lembrar que o carbono, por exemplo, ele faz 4 ligações químicas, faz 4 ligações de compartilhamento de elétron, que a gente chama de ligações covalentes, porque ele precisa ter, para ficar estável na sua última camada, ele precisa ter 8 elétrons e ele sozinho tem 4. Então ele precisa fazer
mais 4 ligações para compartilhar elétrons e passar a ter a sua última camada preenchida com 8 elétrons. Outro átomo que também precisa de 8 elétrons na sua última camada é o oxigênio. Ele já tem 6 elétrons na sua última camada, então ele precisa de mais 2. Então ele pode fazer ligações com outros 2 hidrogênios, porque cada hidrogênio tem um elétron e ele precisa de mais um elétron para ficar estável. Nesses casos, o oxigênio, fazendo ligações com 2 hidrogênios, vai formar uma molécula de água, com a famosa fórmula H2O. Mas esse não é o único tipo de ligações que os átomos podem fazer. Átomos com carga elétrica a gente chama de íons. Eles adquirem carga elétrica ganhando ou perdendo elétrons. Quando um átomo ele ganha elétrons, ele fica negativo, já que o elétron tem carga negativa. Então ele vai ficar um pouco mais negativo e vai ser chamado de ânion. Já quando ele perde elétrons, ele vai perder cargas negativas, então ele vai ficar mais positivo e ele vai ser chamado de cátion. Então, cátions são os íons de carga positiva e ânions são os íons de carga negativa. Átomos que têm carga oposta, eles podem se atrair, porque cargas elétricas opostas se atraem. E esse tipo de ligação a gente chama de ligação iônica. E os compostos resultantes desse tipo de ligação são chamados de compostos iônicos. Um exemplo de uma substância resultante desse tipo de ligação são os sais de uma forma geral, especificamente o sal de cozinha, o NaCl, formado pelo íon de sódio, que é um cátion positivo, e pelo íon de clório, que é um ânion, ou seja, negativo. Além dessas, outras ligações que as moléculas podem formar são as ligações de hidrogênio e as forças de London, que são interações mais fracas do que essas que eu citei, mas também são muito importantes para dar estrutura de moléculas dentro das células. A maioria das estruturas celulares contém moléculas muito grandes que a gente chama de macromoléculas ou de polímeros. Esses polímeros eles são formados pelas ligações de subunidades menores, que são chamadas de monômeros, e vão se ligando uma após a outra por ligações covalentes para formar uma grande cadeia que pode ou não conter ramificações. Existem 3 polímeros que são muito importantes dentro das células. Um deles são os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Esses ácidos nucleicos são formados por monômeros chamados de nucleotídeos. Existem também os polissacarídeos, que são formados por subunidades de monômeros chamados monossacarídeos. Um desses monossacarídeos é a glicose, que pode se unir para formar polissacarídeos como celulose, amido e glicogênio. E por fim também as proteínas são polímeros, formados por monômeros de aminoácidos. Os aminoácidos são de 20 tipos, que se unindo de forma diferente, em diferentes proporções, vai formar uma grande diversidade de substâncias que desempenham funções variadas dentro das células. Acho que essa pequena revisão já é suficiente para a gente passar para as próximas etapas do nosso estudo. Qualquer outra coisa que ficar pendente, a gente vai relembrando ao longo do nosso estudo. Então, até mais!